Paz do Senhor, amado, bem-vindo de volta para esse momento da Bíblia, mais um, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar de 1 Samuel. E em 1 Samuel nós temos vários personagens, a começar por Eli, que era sacerdote, e depois Samuel, que foi criado por ele e depois o substituiu. Vamos falar de Saul, que era rei, do seu filho Jonatas e de Golias também, que teve um encontro com Davi. Então, Davi foi um grande amigo de Jonatas, que era filho de Saul, e ele teve um encontro esclarecedor com Golias, matando Golias, porque ele afrontava o Deus vivo. 1 Samuel é chamado assim porque ele trata de toda a vida, né, de Samuel, enquanto ele foi o último dos juízes e ele era sacerdote, profeta para a casa de Israel. Então nós temos aqui uma transição. Nós temos por um lado os juízes, Samuel foi o último juiz e ele ungiu rei, o primeiro rei, que foi Saul. Foi também Samuel que ungiu o segundo rei, o rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. O esboço ele traz algumas questões importantes que o amado vai estudar à medida em que for tratar do livro de 1 Samuel. Ele começa com Eli e um sacerdócio corrupto. Eli era o sacerdote, mas ele tinha os olhos fechados pelas maldades que os seus filhos faziam. E os seus filhos não eram de Deus. Eles eram considerados, a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial, ou seja, filhos do inimigo. Eles faziam coisas abomináveis, inclusive como sacerdotes eles não poderiam fazer uma série de coisas que eles faziam. E ele nunca tomou providências. Então a consequência foi extremamente danosa, extremamente grave. É nesta época também que a arca é capturada. Ela passa um bom tempo com os pagãos, com os povos da região, e depois, lá no final, ela vai ser recuperada e ela vai abençoar o local onde ela está. Samuel, então, como último juiz, ele fala algumas coisas sobre a vida de Samuel, o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual e as suas funções, o seu ministério diante do reino. Foi ele que ungiu o primeiro rei, que é o rei Saul. Então, o 1 Samuel trata da vida, de todas as obras, de todos os feitos por Samuel, as batalhas que ele fez, as vitórias que ele fez, até a sua queda. Quando ele cai, o Senhor vê por bem substituí-lo por uma outra pessoa. Esta outra pessoa vai ser Davi, que num primeiro momento ele foge de Saul, a sua vida é bastante posta em risco, inclusive Saul busca matá-lo em inúmeras circunstâncias, em inúmeras situações. Por mais que Davi tenha a oportunidade de matar Saul, ele nunca o faz. Saul morre, mas não foi pelas mãos de Davi, porque Davi entendia que Saul, mesmo sendo mau, mesmo trilhando por um caminho mau, era ungido do Senhor e, portanto, ele não podia lançar mão. Sobre Davi, nós temos então não só as histórias de fuga, os andares de Davi por uma série de lugares, fugindo de Saul, mas também nós vamos ver no início, né, a sua luta com Golias, com um dos inimigos mais poderosos, né, e ele o vence com uma única pedra, com uma funda, que é uma armazinha, né, onde é colocada uma pedra e gira-se, e com uma certa força essa pedra atingiu a testa de Golias, vindo a matá-lo, né?
Essa história o amado já conhece e vale a pena retomar, vale a pena estudar bem detalhadamente, porque tem uma riqueza espiritual muito grande aqui. E é interessante que Davi, ele cria uma amizade, ele tem uma amizade muito grande com Jonatas. Jonatas era o herdeiro natural de Saul, mas Davi acaba fazendo uma amizade com ele, né? E eles vão até o final, a amizade deles segue até o final, os dois são fiéis em amizade um para com o outro. E aí, no final de 1 Samuel, conta-se a morte de Saul. Nós vamos encontrar durante todo o livro as viagens que Davi fez fugindo de Saul. Então, nós vamos ver que antes da fuga, ele foi até Saul, inclusive ele tinha um contato com Saul, ele conhecia Saul, e os dois se gostavam bastante no início, antes da queda de Saul. Então, ele sai de Belém aqui e ele vai até Gibeão, onde ele toca harpa para acalmar o espírito de Saul. Depois disso, ele vai até o vale de Elá, onde estava acontecendo a guerra e onde ocorre o episódio da morte de Golias. Depois ele participa de um ataque aos filisteus, nessa região aqui, né? Fechando com a viagem até a escapa de Ramá. Depois nós vamos ver nesse outro mapa, ele volta para Gade, na sequência, depois ele vai para as cavernas de Adulã, e aí ele faz uma incursão por toda a área de Moabe. Então, já em fuga, ele vai e volta para a área de Moabe. Depois disso, ele foge para a floresta de Eret, nesta região, e indo depois para Keila e, na sequência, Zif, né? Ali no deserto de Zif, perto do deserto de Maom. No outro gráfico, nós vamos ver que ele vai, ali ele estava, né, em Maom, ali perto do deserto de Maom, ele vai então para En-Gedi, do ladinho do Mar Morto. Nessa oportunidade é uma das oportunidades em que Davi poupa a vida de Saul. Depois ele vai daqui, né, de En-Gedi, deixa eu ver aqui onde está. Aqui ele vai para o deserto de Maom de novo, ele sobe o Carmelo aqui em cima, depois ele volta para Gade, e de Gade ele vai para Ziglag, e em Ziglag ele faz algumas incursões contra os amalequitas, né? Aí ele vai subir lá para Afec, quando ele se junta aos filisteus, e uma menção de ir contra os israelitas, mas não acontece isso, e ele volta então para a região de Ziglag, né, aqui em 19, ele volta para a região de Ziglag, onde ele luta contra os Gessuritas e os Girzitas, né? Depois, ele, em viagem para Hebron, ele encontra Abigail, então ele passa por Hebron, e é em Hebron que ele é ungido rei, né? Então, nessa época, ele vai ser ungido rei, depois de toda esta fuga, depois de todas essas viagens, né? Ele vai ser ungido rei. E aqui nós temos a ida dele para Jebus, e lá em Jebus ele conquista a cidade dos Jebuseus, dando o nome de Jerusalém. Então, a cidade de Davi, né, ela vai ser formada pela conquista por Davi desta cidade, e Jerusalém fica sendo agora o ponto principal, a cidade principal
principal do povo de Deus. Aqui nós estamos vendo os filhos de Davi. Davi teve, o primeiro filho dele é Amnon, que é o primogênito, era ele quem deveria reinar no seu lugar. Depois nós vamos encontrar filho de Abigail, que a gente viu que ele se encontrou com Abigail. Filho de Abigail, ele tem Quileade, que é o segundo filho. Aí nós temos Absalão, que é o terceiro filho, que ele teve com Maaca. Adonias ele teve com Agite, é o quarto filho. Cefatias ele teve de Abital. Itreão ele teve de Eglá. E com Batseba, no episódio, na queda que ele teve, no pecado que ele fez, né, ele teve um filho, né, e este filho morto, depois ele teve outro filho com Batseba, que foi Salomão. Além desses, com Batseba ele teve Saboa, Sobabe e Natã, e existem aí uma série de outros filhos, deve ter uns 10 ou 15 filhos, que ele teve com outras esposas e com as concubinas, porque naquela época era possível esta situação. Interessante você notar que o herdeiro de Davi não foi Amnon, nem Quileade, nem Absalão, nem Adonias, não foi os primeiros filhos, eles foram afastados do reinado. E o rei que ficou em lugar de Davi, que foi apontado por Davi para substituí-lo, foi Salomão. Foi o terceiro rei, era o sétimo filho de Davi. E depois nós vamos ver que esse Salomão, ele vai ser o último rei do reinado inteiro, né? E depois o reino vai ser dividido em dois grandes grupos, o reino do norte e o reino do sul. Amém, amados? Bons estudos.